Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é amoroso e Ele é o nosso Senhor. Senhor, meu Deus, Pai querido, estamos aqui, Deus, reunidos diante da Tua presença para nos alimentarmos da Tua palavra. E agradecer ao Senhor por esse dia, por mais essa oportunidade, com pessoas, Pai, que têm sede e fome da Tua presença, da Tua palavra. Senhor, derrama, Senhor, a Tua unção sobre nós, a Tua graça, que o Espírito Santo do Senhor venha ministrar o nosso coração nessa noite, que não seja, Senhor, o preleitor falando, e sim o Espírito Santo do Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha virar chaves de cura, venha derramar, Senhor, o seu bálsamo sobre nós, e que todos, Pai, venha ser curado, venha ser, Senhor, liberto de alguma forma, de alguma prisão, de algum cativeiro que cada um possa estar. Agradecemos, Pai, sempre, 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 pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pelas nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar sempre podendo chegar mais e mais perto do Senhor. Visita aqueles que ainda não chegaram e que estão a chegar nessa live, que o Senhor possa abençoar, Deus, a cada um neste momento. Em nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Minhas queridas e meus queridos, vamos abrir em Jeremias 18. Por favor, vamos fazer uma leitura do 1 ao 6, tá? Tudo é para a honra e a glória do Senhor Jesus, e a gente já vai dar início aqui à ministração que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Ok? Povo lindo, povo trilindo. Pastora, qual que é? Jeremias o quê? Jeremias, filha, Jeremias 18, bota aí. Do 1 ao 6, óculos da vovó, para poder fazer leitura, hein? Vamos lá. Eita, A ontem saiu palavra essa do Senhor. palavra na campanha que eu estou participando. Ô, irmã, pois vamos ouvir de novo. Do jeito da Silvinha aqui, a dona Silvinha. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, meu Deus querido Pai, muito obrigada, Senhor, por este direcionamento. E eu quero pedir a Ti, Paizinho querido, que venha, Senhor, falar o coração das minhas irmãs, Pai. Que venha, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amadas, essa passagem me chamou a atenção muito mesmo, é que o início da mensagem é o próprio Deus falando ao profeta Jeremias. Amém? Eu creio, irmãs, que nos tempos de hoje, nós recebemos, sim, do Senhor mensagens. Nós recebemos mensagens do Senhor através dos nossos sonhos. Nós recebemos esclarecimento através da sua palavra, né? O Senhor fala ao nosso coração. Aqui, com o profeta Jeremias, naquela época, o próprio Deus falou ao profeta. E aí, o que chama bastante atenção, irmãs, é que o Senhor poderia trazer ao profeta algum outro tipo de... Como que eu posso dizer para vocês? Ele quis dar fazer, como é que eu posso falar, gente? Moldar, passar algo diferente, ensinar da maneira dele, assim, facilitar o entendimento para o profeta Jeremias. Então ele chega e pede:
para o profeta descer à casa do oleiro. Onde é que tem? O que é que tem na casa do oleiro? Tem barro. E aí me chamou a atenção porque o Senhor nos traz para ser comparados com barro. Coisas simples. O Senhor, ele não trouxe nem para mim, nem para você um comparativo de uma pepita de ouro, mas de barro. O Senhor, então, ele está igualando todo mundo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos debaixo da mão do Senhor, clamando a Ele e passamos também aflições, porque a palavra do Senhor diz que aquele que quiser seguir a Cristo, que pegue a sua cruz. Portanto, ficou no meu coração a mensagem. O Senhor poderia ter colocado ali, Jeremias, vai ali naquele monte que eu vou te mostrar rios de água saindo da rocha. Não, vai lá na casa do oleiro. Vai lá olhar para os potinhos de barro, como é que faz, como é que amassa, como é que faz. E aí, irmãos, nós somos assim, casa de Israel, casa do Senhor. Existem 200 tipos de barros catalogados pela ciência, mas somente 8 deles são usados realmente para fazer jarro. Só 8 tipos. Já diz que nós somos especiais aos olhos do Senhor diante disso. E aí se vê assim que existem muitas pessoas glamorizando a fé, né? Glamorizando quantos seguidores, quantos likes, quantos tudo, né? E aí vira toda aquele igrejas que parece mais um shopping, né? Uma distribuição de desfiles, de saltos, de roupas, de maquiagem. E você se pergunta, mas o Senhor nos comparou a vasos de barro. E o Senhor diz que nós podemos passar pelo crivo do oleiro, que é amassar esse barro. Então não tem super crente, não existe aquele, é impossível esse casamento aí não ter problemas. É impossível aquela pessoa não viver uma aflição. Aquela pessoa lá não passa, o Senhor não passa a mão na dor dela. Não tem isso. Todos nós passamos por aflições. Uns diferentes dos outros. Os vasos são todos diferentes. Não são todos iguais. Estamos no tempo do negacionismo da mão do oleiro. Né? Tem gente que nega que Deus está trabalhando, que Deus está tratando. Não é por mim. A dor não é minha. Eu estou vivendo isso, mas não fui eu quem causei. É o outro que fez. Eu não sei por que eu estou passando por isso. Porque é o outro que fez essa situação acontecer. E, na verdade, o Senhor está amassando você. Na verdade, o Senhor está quebrando você. Se você está aqui hoje, se você está aqui ouvindo essa ministração, essa palavra, é porque é o Senhor falando ao seu coração. Porque em João 16:33 diz que no mundo tu terias aflições. Não foi poupado de ter aflições. Isso aí você já foi avisado há mais de 2000 anos atrás. Foste avisado que tu terias essas aflições. E o Senhor, normalmente, ele pega o que não é para confundir aquele que é. Ele tira o que é grande e provável e separa para ser o improvável. O Senhor pega você que está na casa do oleiro, que está sendo amassado pelo oleiro, para você ministrar, às vezes, a palavra. O Senhor diz assim, filha, vai lá e consola fulano que está chorando. E você diz, mas eu, Senhor, eu estou aqui em frangalhos. O Senhor está dizendo, não estou te perguntando como você está, eu estou dizendo que você está capacitado para isso. Porque você passou no crivo, você está na moeira, entendeu? Você está sendo moída. Então você pode falar com propriedade de dor, mas você pode falar. Amém? Tem crente aí? Aleluia! Amém. Cadê vocês? Amém. Jesus, Amém. Aleluia. Jesus normalmente envergonha os que são. Ele desconstrói completamente o padrão que o homem faz. E Deus vai na nossa casa, senta na nossa mesa, conhece o nosso quarto, conhece a nossa oração, conhece o nosso interior no profundo.
Então, o Senhor não precisa de todo aquele glamour para ele fazer uma visita na madrugada, para ele sentar à tua mesa. Não, ele precisa que você seja fiel a ele. Ele te faz visitas maravilhosas, principalmente quando você está na casa do oleiro. Glória a Deus. Deus coloca a mão nessa massa. E dessa maneira que ele está amassando essa massa, esse barro, somos nós. Ele está deixando em nós as digitais dele, em nós. Nós somos vasos de barro, mas somos vasos trabalhados com honra pela mão do Senhor. Porque Deus trabalha na simplicidade, Deus trabalha no choro, Deus trabalha no meio da tempestade, Deus trabalha em vendaval, Deus trabalha na calmaria e Deus trabalha no silêncio também. Em Jeremias 18:2, a palavra diz: levanta-te e desce. Ele cobra a atitude do profeta. Porque às vezes a gente está tão parado esperando, irmãos, tão assim, esperando que Deus desça lá do trono, sente aqui do lado e vá falar, olha, vai acontecer assim, assim, assim. E o Senhor está dizendo, olha, te levanta, tem atitude, levanta de onde tu está, levanta desse campo que está limitando a tua visão, levanta. Não seja uma múmia espiritual, mas tenha atitudes. Atitudes, é claro, de cristão. O Senhor cobra do profeta essa atitude, porque o Senhor quer falar ao coração do profeta, o Senhor quer falar com ele de forma forte ao coração do profeta. E nós não podemos ficar inertes ao que o Senhor está querendo falar ao nosso coração. Nós somos, sim, irmã Márcia, essa múmia espiritual às vezes, porque nós paramos aquela oração repetitiva e dizemos, Deus não está me ouvindo, o Senhor não está me ouvindo, e o Senhor está querendo que você louve a Ele. O Senhor está querendo que você levanta cedo, que você ora mais, que você ora diferente, que você leia salmos, que você venha cantarolar os salmos para a honra e glória dele, né? Porque gente parada, meus irmãos, realmente tem morte espiritual. Tem uma morte existencial em Deus. Elas morrem, elas ficam paradas. E aí eu me lembro da mulher de Ló, que ela parou, e assim, parece até ironia, porque ela parou, olhou para trás e transformou numa estátua de sal. E o que é o sal na Bíblia, gente? O sal diz a palavra do Senhor, nós somos sal nessa terra. E por incrível que pareça, ela foi transformada exatamente em sal, no momento que ela queria olhar para trás. E ela ficou lá, aquela estátua, né? Um símbolo da igreja é ser sal. E a mulher ficou lá paradinha e virou uma estátua de sal, sem movimento, então virou múmia espiritual, sim. Deus quer saber se o seu comportamento é de igreja, ou se você é a igreja. Você não pode ser aquele que somente vai no dia de culto e entra e sai sem transformação nenhuma. Deus quer saber se você está aqui nessa live ouvindo e sai dela sem transformação nenhuma, que você não absorve nenhuma informação. Deus está dizendo para você, filha, você é sim barro na minha mão, e eu estou te moldando, eu estou lapidando, eu estou fazendo barro. Irmãos, quando o barro ele vai para o fogo, ele não pode ter nenhuma pedriça nele, porque se tiver pedriça, ele estoura. O calor não permite, ele traz a rachadurazinha e estoura o vaso. Então o oleiro, quando ele está amassando, ele está tirando pedriças lá de dentro. Então é muito bom quando o Senhor amassa, que está tirando essas pedriças, porque essas pedriças, irmãs, é o que o Senhor não quer que esteja em nós. É o que ainda está lá e que não deveria estar. Faz tempo que deveria ter saído. Faz tempo que deveria ter saído. Então, o profeta é convidado a se mexer. Ele é convidado a descer. Ele é convidado
a descer e ir à casa do oleiro. Levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos, eu acredito que tem pessoas que estão aqui nessa live que dizem assim, eu vou lá ouvir aquela gordinhazinha, vou ouvir um pouquinho lá daquelas palavras lá dela. Não queria nem estar aqui, queria estar dormindo agora, mas aí o Senhor diz, ei, te mexe aí, abre esse telefone, coloca lá na mensagem, vai ouvir, porque lá eu vou falar contigo, falar ao teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Deus olha para nós como igreja verdadeira da casa do Senhor. E esse profeta que desce lá, ele desce por obediência. Ele desce não por quem ele, a pessoa dele é, mas sim por quem Deus é, porque ele escuta a voz do Senhor. Então, hoje, eu quero que você levanta e desça para ver como é que o oleiro verdadeiramente trabalha. O oleiro, ele quer olhar para você de maneira diferente. E enquanto tudo está dizendo que não, o oleiro quer te dizer, sou eu que tiro as pedriças, sou eu quem modelo. E todas as vezes que eu quebro um vaso, eu modelo e trago algo melhor para colocar à mesa. Aleluia, glória a Deus. Deus manda ir ver o trabalho do oleiro, porque cabe na lógica do seu ensinamento. Porque o Senhor quer mostrar como é que Ele está fazendo na minha vida, na sua vida. Deus quer dizer para você, não te incomodes se o outro não está sendo amassado, porque você não está vendo o outro sendo amassado. Não te importa. Sabe, o Senhor chega para Pedro, lá em João 21, e diz assim, Pedro, tu me amas? Ô Pedro, tu me amas? Ei Pedro, tu me amas? O resto não importa. Importa o compromisso, importa a obediência, importa saber quem é Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá bênçãos para quem Ele quer, na hora que Ele quer, quando Ele quiser. Então, basta estarmos na presença dEle. Aí o Senhor está moendo, está amassando, e você está dizendo, mas Senhor, por que só eu estou sofrendo? Por que só eu estou nessa miséria toda, Jesus? Aí o Senhor está dizendo para você, não preocupa, o resultado final é que importa, que é vaso perfeito, é vaso novo, é vaso equilibrado, é uma nova formosura que vai estar à mesa, posta à mesa. Glória a Deus. Deus se move conforme a nossa obediência, conforme a nossa maneira de olhar para a sua palavra. Vamos abrir em Mateus 7. Amém? Quem está com Bíblia? Ninguém. Mateus 7, vamos lá, gente. Versículo 24 ao versículo 27. Óculos da vovó. Vamos lá. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia! Aleluia! No literal, a gente está aqui dizendo, a casa caiu, né, irmãos? Literalmente falando. E o Senhor está dizendo, olha, dá valor ao ensinamento que eu estou passando. Olha para o que eu estou passando para vocês. Olha o que eu estou ensinando. Olha como é que o oleiro está conduzindo. Olha como é que ele está fazendo, como é que ele está amassando. Não murmura porque está doendo, porque sou eu fazendo. Se a tua casa, se tu sair agora sem ser tratado,
a tua casa, o primeiro espirro que der de perto, a casa vai cair. Primeiro vento que vier, a casa cai de novo. É necessário que você esteja firmado na rocha. E essa rocha é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Estão entendendo, gente? Estão compreendendo? Amém. O versículo 3. Tá caindo a ficha aqui, pastora. Amém. Gente, está tão quente aqui em Brasília. Pelo amor de God. Amém. BH tá fresquinho, choveu. Em Jeremias 18, no verso 3, diz assim, já é diferente. Veja que o Senhor falou com Jeremias no versículo 1 e no versículo 2. O versículo 3 já é ação, já é o próprio profeta se mexendo, sendo conduzido, sendo levado. E ele diz, desci à casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Irmãs, o oleiro deu por conta do que o profeta estava ali? O oleiro percebeu que o profeta chegou? O oleiro se assustou porque o profeta apareceu? Ele parou o trabalho dele porque o profeta apareceu? Ele deixou qualquer coisa tomar ele, a concentração dele no trabalho do vaso? Não, né? Diz que o oleiro continuou fazendo o trabalho dele. Irmãs, se você se desesperar, se você gritar, se você berrar, se você chorar, se você... Não importa o que você vai fazer. Eu quero lhe dizer que o seu desespero não desespera Deus. O seu desespero não vai desesperar o Senhor. Ele vai permanecer fazendo o trabalho dele. O Senhor vai permanecer no rumo que ele quer conduzir. O Senhor vai continuar moldando o vaso. Você pode fazer o que você quiser, mas se estiver nos planos do Senhor, tirar a pedriça do vaso, ele vai continuar. Não interessa você espernear, você entrar com mimimi. Não importa, para Deus não importa. Porque ele tem um plano, ele tem um projeto. E os projetos do Senhor não são frustrados. Porque os planos do Senhor, irmãs, são maiores e melhores do que os nossos, do que aquilo que a gente quer. Os planos do Senhor vão além, são mais altos do que os meus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, é tão importante vocês compreenderem isso, que o filho pródigo, lá em Lucas 15, ele pede a parte da sua herança, mas quando ele cai em si, ele diz literalmente no versículo 17, e caindo em si, olha só, caindo em si, tipo, quando eu me dei conta que só tem uma saída, só tem uma casa, só tem um caminho, só tem um rumo, só tem uma luz para seguir. Quando eu me dei conta de que só tem um que resolve, só tem um canto onde eu tenho paz, só tem um lugar onde eu tenho refrigério, só existe um colo onde eu posso descansar minha cabeça. Diz no versículo 18 que o filho pródigo diz, e aí então eu me levantei. Outra ação, eu me levantei e fui ter com meu pai. Sabe, irmãs, tem momentos em que a gente está tão desacreditado, que você fica se perguntando, Senhor, mas por quê? Mas por quê? E aí, de repente, você tem uma luz. Espírito Santo, abre a tua mente.
Aí você compreende e diz: compreendi, Senhor. Eu vou descansar. Porque eu sei que isso aqui é projeto do Senhor, é o Senhor que está movendo, é o Senhor que está fazendo. Pela força do meu braço eu não consigo. Pela força do meu braço eu não consigo. Mas com o Senhor na direção, eu chego longe. Eu vou mais além. Irmãs, o filho pródigo, quando ele chega na casa, o pai, ele faz festa, ele manda fazer festa, ele se alegra. Ele se alegra e faz festa. Mas mesmo diante de festa, mesmo diante de tantas coisas, o filho diz: eu não sou digno, eu não sou digno. E às vezes a gente busca um senso de justiça, que o Senhor não está nesse senso de justiça. O Senhor está dizendo: olha, a minha graça já te basta, já te é suficiente. Espera os meus planos acontecerem, porque para os meus planos existe tempo, hora, dia e lugar. Tempo, hora, dia e lugar acontecer. Se hoje eu estou tirando pedriças de você porque é necessário. Se hoje eu estou te moldando, eu estou te preparando para ser uma pessoa melhor, para ser funcional no reino do Senhor. Como eu falei ainda há pouco, né, as múmias espirituais, elas precisam realmente parar de existir. Amém, irmãos? Quando a gente olha, irmãos, para um outro profeta maravilhoso, o profeta Elias. O profeta Elias também, depois de toda aquela batalha com Jezabel, pense você, cara entra dentro da caverna e não quer mais sair de lá. Simples assim, ele quer ficar escondido dentro de uma caverna e ele disse assim: olha, eu não tenho mais força, eu estou cansado disso. Pai, eu não aguento mais. Quem não disse isso já? Quem é que não já abriu a boca para dizer isso? Pai, eu estou cansado, eu não aguento mais. O anjo do Senhor chega para o profeta e diz: olha, levanta, come, te fortalece. Elias come, volta, se deita. De novo é chamada a atenção. Então o Senhor chama a atenção de Elias e diz: o que é que tu fazes aí, Elias? E o Senhor está perguntando para você, agora, nesse momento, o que você faz aqui nessa live? Se você está aqui, se não for para me adorar, se não for para um crescimento espiritual, para você ser igreja, para você ser templo e morada do Espírito Santo, o que você fazes aqui se não for para que eu venha te preparar, te moldar para coisas grandes lá na frente? O que tu fazes aqui se não for para eu arrancar de dentro de ti orgulho, falta de perdão? O que tu fazes aqui se não for para que eu venha literalmente fazer um grande mover no teu ser? O que fazes aqui? O que fazes aqui? É forte, irmãos, é forte. O Senhor, ele vem também como fogo consumidor. Ele manda fogo do céu. E esse fogo do Senhor, ele queima tudo que não agrada a Deus. Vai queimando tudo em nós. E existe um negocinho chamado deserto, irmãos, que é o local de preparação. De preparação. Se Deus mandar, faça. Não gaste tempo e nem vida se vitimizando. Vá e faça. Se Deus disser, queridos, vai, porque eu sou o teu Deus. Vá, levante-se do lugar que limita a sua visão e siga em frente, porque é a ordenança do Senhor. Em João 10:10 diz que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. O Senhor diz: eu vim para que tu tenhas vida e vida em abundância. O Senhor não vem para te tirar nada,
a não ser aquilo que não serve para ele, mas ele vem para te acrescentar, e o que ele te acrescenta é vida e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. Eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro, ele estava trabalhando, ele não parou para olhar o WhatsApp, ele não parou para olhar a rede social, ele não foi no Instagram. O oleiro não parou, não se distraiu em nenhum momento. Ele permaneceu trabalhando, permaneceu fazendo. Porque o mundo jaz do inimigo e o que está no mundo não está em Deus. O Senhor quer que você seja separado e limpo para o trabalho que ele tem para fazer em você. Então, sejas limpo na presença do Senhor. O oleiro quer fazer uma grande obra em você. Aleluia. Josué 1:9 diz: não te ordenei eu que tu tivesses força. Esforça-te, tem de tu bom ânimo. Esforça-te. Esforça-te para melhorar, esforça-te. Porque o Senhor, enquanto você estiver na presença do Senhor, buscando mudanças, melhorar, não pelo outro, por você mesmo. Porque quando você melhora, a tua geografia toda muda. Todas as pessoas que estão ao teu redor mudam também. Porque a palavra do Senhor em Josué 1:9 diz assim: eu serei contigo onde quer que tu fores, por onde quer que tu colocares a planta dos teus pés. Se tu estiveres firmado dentro dos meus mandamentos, na minha palavra, eu serei contigo, diz o Senhor. O oleiro, ele continua o trabalho dele. Amém. Amém por isso. Você já pensou se o oleiro para ouvir as nossas murmurações, os nossos desânimos, as nossas faltas? Ele não ia terminar esse jarro nunca. E quantos não estão assim? Senhor, apressa-te, Senhor, apressa-te, Senhor. Pai, seja breve nesse deserto, seja breve. Então, se enquanto você for chamar a atenção do oleiro para o teu choro, o oleiro está perdendo mais tempo, querido. O oleiro vai trabalhar mais rápido se você só glorificar o nome dele. Amém? Tem crente aí? Glória ao Senhor. Amém. 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 Glória, amém. Amém. O vaso, irmãos, diz a palavra que o vaso quebra. O vaso quebra em suas mãos. O vaso se quebrou para entendermos que casamento quebra, que família se quebra, que finanças se quebra, que servos se quebram também. Mas o oleiro não se quebra. O oleiro não se parte. Mas o vaso se quebra na mão do oleiro. O vaso é frágil. O vaso, às vezes, não suporta as coisas desse mundo. E o vaso é passivo, sim, de se quebrar. Mas o oleiro está lá com a mão para segurar, para consertar, para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor está perto dos que têm coração quebrantado, de quem está, porque só Ele cura os de coração quebrantado. Só Ele traz refrigério a um coração aflito. Só o Senhor. Em Salmo 17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Olha que lindo. Isso o Senhor não despreza. Continua no Salmo dizendo: o Senhor não despreza quem está quebrantado, deitado na presença dele, compreendendo o trabalhar dele e o mover dele. Porque todos nós somos quebráveis. Quem aí não errou? Quem aí não pecou? Todos nós passamos por isso. Mas o Senhor, ele não tem isso, ele não se quebra, pelo contrário. O Senhor é aquele que conserta e é o único que pode consertar altares. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Hebreus 12:12 nos lembra que, portanto, tornai a levantar tuas mãos, que já estão cansadas, sim, e os joelhos que já estão desconjuntados, feridos e machucados.
de tanta oração. Isaías 43 diz: não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Aleluia, glória ao Senhor. Eis que farei uma coisa nova, um vaso novo. Você é esse vaso. E agora sairá luz. Porventura não sabereis eu. Aleluia, glória a Deus, porque eu porei um caminho no deserto e rios no meio desse deserto. Glória ao Senhor. E ai daquele que contente com o Senhor enquanto Ele está trabalhando, porque nós estamos numa olaria, nós estamos sim sendo trabalhados, e o processo para sermos esse vaso de honra é que vai quebrando, mas o final é resultado que agrada o coração do Senhor. Então não seja resistente quanto ao mover de Deus na sua vida. O Senhor está te moldando, te fazendo uma pérola melhor. O Senhor está fazendo você um diamante melhor. Ele está te fazendo um vaso melhor. Um vaso quebrado, quando ele refaz um vaso bem melhor. Tudo que ele reconstrói, queridos, é melhor. E nós precisamos compreender que quando o Senhor está nos reconstruindo, nós estamos sendo melhorados nas mãos dele. Lembra do nosso querido apóstolo Paulo? Olha só, diz a palavra do Senhor que ele ainda respirava ameaça de morte para o povo. E o final, queridos, no fim de vida dele, numa das suas últimas cartas, em Timóteo fala que ele diz assim: olha, eu acabei a carreira, guardei a fé. Olha o final, como é que foi. Olha como é que estava lá antes. Olha o mover, e no meio de tudo isso, queridos. Você acha que foi um dia, 2 dias? Não, foram anos. Mas Paulo trouxe um bom testemunho e vitórias, aonde depois de mais desse tempo todo aí, nós ainda estamos aqui a falar dos feitos. Fomos alcançados porque um dia um missionário se colocou à disposição para estar trazendo esse evangelho maravilhoso para nós, para mim, para você. Então nós somos barros. Nós somos sim barros na mão do oleiro para ele fazer um vaso de honra, um vaso tremendo, um vaso que tem valores, um vaso que, se precisar, o Senhor vai quebrar de novo. E se precisar de novo, ele quebra de novo, e ele remonta, e ele refaz de novo. E eu quero que você entenda que no começo Deus falou com o profeta desse versículo, e Deus ficou calado, só veio falar no final de novo com o profeta. E a fala do Senhor para o profeta foi: será que eu não posso fazer igual com você, com Israel, com todo esse povo? Isso é para mim, isso é para você. Você acha que nós estamos imunes ao projeto do Senhor de melhoria? Nós não estamos. O Senhor quer nos melhorar em tudo, quer nos fortalecer. Em João 3:30 diz: importa que ele cresça e que eu venha diminuir. Importa que o nome do Senhor seja glorificado, que é tudo para a honra e a glória dele. E quando olharem e disserem assim: olha, você está diferente, você está mudado, você vai dizer: eu era barro na mão do Senhor, sou barro na mão do Senhor, o Senhor me quebrou e o Senhor me refez e refez um vaso novo, um vaso diferente, um vaso de honra, um vaso bonito. Se precisar, o Senhor quebra mais uma vez, e eu estou aqui, Senhor, para que o Senhor venha me melhorar todos os dias, que eu seja uma pessoa melhor, porque o que importa em tudo isso é que eu venha diminuir, que eu venha ser rasgado, retirado toda vaidade, toda inveja, toda falácia, toda palavra solta, frouxa, folgada, né? Que eu venha ser aquele que profetiza palavras de bênçãos, que eu venha, assim, abençoar a minha casa, abençoar a minha família, abençoar o marido. Ai, pastora, mas ele me decepcionou demais. Meu cônjuge me decepcionou demais. Minha
expor, me envergonhou, me humilhou. Queridos, minhas queridas, importa que ele cresça e que eu diminua, importa que o Senhor está moldando, e se o Senhor está te moldando é porque existe um projeto maior se apresentando. Aleluia, glória a Deus. E enquanto nós estivermos na mão de Deus, há algo melhor acontecendo, há coisas grandes acontecendo. Porque se nós estivermos fora das mãos do Senhor, nós não passamos de barros na mão dos homens. E sabe o que é que os homens fazem com barro? Eles dizem que não serve. Eles jogam no chão. E eles pisam. Eles pisam em cima de barro. Mas na mão do Senhor, não. Nós temos valor nas mãos do Senhor. E você não chegou aqui por ser uma pessoa boa. Você chegou aqui porque o Senhor lhe quebrou. E está lhe refazendo, remontando. O Senhor está refazendo trajetória, refazendo geografia, refazendo o ambiente, amizades. O Senhor está refazendo até o ciclo de amizade de pessoas. O Senhor está refazendo até a questão no trabalho, ministerial. O Senhor está refazendo o teu ministério também. Está retirando de lugares onde não era para ter entrado. Está te tirando de cantos que não era para ter ficado. E o Senhor está refazendo vidas e casas e famílias. O Senhor está remontando e o resultado é tudo para a honra e glória dele. Você está aqui porque você sabe que Deus é o teu combustível, é a tua rocha inabalável, é aquele que te levanta, é aquele que te fortalece, porque ele é que é a tua coluna. Se não fosse isso, você não estaria aqui. Se não fosse por fé, você não estaria aqui. Se não fosse acreditando que o Senhor está fazendo coisas grandes, está reformulando tua casa, está refazendo a tua família, você também não estaria aqui. Se não fosse acreditando que o Senhor é a tua única solução, somente a Ele, o teu socorro, você também não estaria lutando, você também não estaria com os joelhos cansados e as mãos cansadas, se não fosse acreditando que o Senhor pode fazer tudo isso, irmãos. Se permitindo na mão do oleiro, vocês não estariam aqui. Já teriam desistido, já teriam dito, eu vou viver minha vida, eu vou fazer outra coisa, eu vou viver de forma diferente. Você já teria dito, mas não vou mais correr atrás disso. Não vou mais atrás de nada disso, não. Eu quero uma coisa diferente para mim. Não quero mais sofrer, eu quero desistir. Eu quero desistir de tudo. Eu quero esquecer de tudo isso. Você está aqui porque você confia no Deus que você serve. Você está aqui porque você confia que Ele está te quebrando, mas que Ele tem resultado positivo para te entregar na tua casa, na tua família, no meio dos teus. Tu sabe que o Senhor está fazendo coisas grandes e que os teus olhos não podem alcançar, nem ver, mas que Ele está fazendo, Ele está. E Ele não precisa estar dando satisfação para você. Mas Ele está fazendo, porque Ele está tirando as pedriças e Ele já começou em ti. Glória a Deus. Porque ninguém quebra um projeto que é do Senhor. Só o Senhor quebra o projeto que é dele. Só o Senhor refaz o projeto que é dele. O homem não pode fazer isso. O homem não tem essa capacidade para fazer isso. Permita hoje que o oleiro venha verdadeiramente te amassar, te fazer melhor, te fazer frutificar, te fazer ser aquele que caminha sem olhar para o chão, mas que caminha olhando de onde vem o teu socorro, olhando para cima, olhando para o alto. Saia daqui pensando, Senhor, eu estou sendo modelada pelas tuas mãos. Senhor, as tuas digitais estão ficando em mim. Esse deserto está deixando as tuas digitais em mim, Senhor. Eu sou hoje testemunho vivo que o Senhor faz grandes coisas, inacreditáveis, coisas impossíveis, coisas que o próprio homem diz que não vai acontecer, coisa que a família diz que não vai acontecer,
Coisa que os vizinhos dizem que não vai acontecer, coisas que a igreja está dizendo, esse casamento aí, não vai acontecer mais. E o Senhor está dizendo, sou eu o oleiro, sou eu que modifico, sou eu que faço. E o Senhor está remontando, e o Senhor está refazendo, porque o projeto é dele. Quem está modelando é ele. E a ele será toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Tão somente creia que o Senhor é que está fazendo. E o projeto dele é tão grande, que envergonha qualquer um que disser que não. Que vai tirar da boca de qualquer um que disser, isso não vai acontecer. Você vai dizer, eu estou passando pela mão do oleiro, mas eu estou passando porque eu vou ser uma pessoa melhorada. A minha casa vai ser melhorada. Teremos louvores de manhã, de tarde, de noite dentro do meu lar, porque o meu lar vai estar assim, com a presença de Deus, do Espírito Santo. A paz estará reinando. A paz estará reinando. Irmãos, tem coisa melhor do que você viver em paz. É preferível, irmão, comer só farinha e ter paz do que ter um banquete e viver em conflito, em guerras desnecessárias. Não tem coisa melhor nessa vida do que você ter paz, dormir em paz, descansar sua cabeça em paz. Essa paz que o Senhor quer nos entregar é a paz que excede ao entendimento do homem aflito, do homem que não conhece a Deus. É dessa paz que nós estamos falando, queridos. É essa paz do Senhor, meu compromisso é contigo. O julgamento que eu recebo é o teu. Então, Pai, se eu tenho que melhorar em algo, então eu estou na tua mão. Porque não tem lugar melhor onde eu devo estar. Senhor, eu quero entrar nos teus átrios. Eu quero ser participante da tua mesa. Eu quero me assentar à tua mesa. Eu quero as minhas vestes limpas, alvas como a neve. Eu quero ser fortalecido, Senhor. Fortalecido em ti, não no homem. Eu não quero ser um projeto do homem. Quero ser um projeto de Deus. Amém? Romanos 12, para ficar para os irmãos, porque a gente trabalhou mês passado, e fique colado no seu coração. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Amém? Guarde esse versículo, Romanos 12, no seu coração. Permita que o Senhor venha falar ao seu coração através dele e saiba que a sua perseverança na presença do Senhor, diante da palavra de Deus, agrada o oleiro. Glória a Deus. Tem crente aí? Oh, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê você? Não, né? Não deu tempo para dormir, não. Glória a Deus. Opa, ouviu uma voz forte aí, né? Nem meu marido. Essa palavra, esse alimento, esse pão que a gente tem para hoje, né? Que o Senhor tenha falado ao coração das minhas irmãs, dos meus irmãos, que o Senhor tenha aberto a mente, entender. Muita é a pergunta, Senhor, por que eu estou passando por esse deserto? Por que eu estou vivendo isso? E às vezes vem outras perguntas também, por que só eu estou vivendo assim? Por que ele não está vivendo? Por que o outro não está passando por isso? E eu te digo que o Senhor trabalha de formas diferentes. Às vezes, o deserto do outro não precisa estar vendo. Eu não preciso estar sabendo do deserto do outro. Mas saber que o Senhor está trabalhando em mim, saber que na madrugada eu senti uma presença maravilhosa do Senhor, no meio desse deserto, o Senhor me permite sentir a presença do Espírito Santo.
Nossa, é maravilhoso. É isso que tem que abrir a tua mente, abrir o teu coração. O Senhor está te chamando para perto. Ele está te chamando para Não, sentar do lado. Te chamando para trazer paz ao seu coração. Marido, quer falar? Pode falar, marido. é só para endossar o que você falou, o que nós podemos e devemos fazer pelo outro é orar, né? Todo e qualquer senso de justiça nossa, humana, é desprezível. Então a gente tem que se despir desse sentimento de querer que o outro passe por alguma coisa que você tenha passado, né? A gente tem que lutar contra isso. E a maior demonstração da sua luta contra esse tipo de sentimento é você orar pelo próximo. É você orar pelo aquele que te feriu, né? Pelo aquele que te magoou. Mas orar de forma verdadeira, né? E com relação ao texto que minha esposa trouxe, é um texto riquíssimo demais. E o que é interessante é que quando o barro está na roda do oleiro, ele é tratado com água, ele é tratado com uma coisa boa, com uma coisa saudável, quando ele é moldado. No entanto, queridos, quando é para dar resistência a esse vaso, essa resistência é dada no fogo, né? Porque esse vaso ele é levado ao forno. E aí a gente faz uma analogia com o deserto que a gente possa estar atravessando. E aí vem um pequeno, grande detalhe. Qual é? Se esse barro, por mais que ele tenha sido moldado de forma muito especial, cuidadosa pelo oleiro, mas se no barro tiver uma pedrinha minúscula que for, quando esse vaso chega no forno, que ele vai ao fogo, ele se quebra, né? Então essa pedrinha, essa pedrisca, essa impureza que fica nesse vaso, ele não vem das mãos do oleiro, ele vem do barro que somos nós. Por isso que nós temos que lutar contra todo e qualquer sentimento que não agrade a Deus. Porque essas são as pedrinhas que quando nós formos passar por esse forno, por esse fogo, por esse deserto, elas podem muito bem quebrar esse vaso. Essas impurezas não vêm de Deus, não vêm do oleiro, porque ele é puro, ele é santo, ele não tem nenhum tipo de mácula, absolutamente nenhuma. Então nós devemos cuidar para que nós, enquanto barro, a gente não carregue essas pedrinhas, essas impurezas, né? Fazendo uma analogia aqui, são esses sentimentos de mágoa, de raiva, de vingança, de inveja, todo e qualquer sentimento que não agrada a Deus, nós temos que lançar fora. São essas pedrinhas que, quando o oleiro põe o vaso no fogo, faz com que ele se quebre. O que o Senhor quer de nós, quer de mim, quer de Silvia, quer de todos vocês que estão aqui nessa live, é que ao passar por esse forno, por esse deserto, nós possamos sair dele fortalecido. Como eu disse a vocês, o processo que dá resistência a esse vaso é justamente quando ele vai ao forno. Quando ele sai do forno, ele sai resistente, ele sai duro ali, ele sai forte. E o desejo do oleiro é produzir esses vasos. O desejo do oleiro não é que esse vaso se quebre. Então a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós possamos sair desses desertos, desse forno, fortes, né? Corados como sai um vaso ali, amarelinho, douradinho, coradinho e resistente. Essa é a boa e agradável vontade de Deus para mim e para vocês. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Amém. Amém. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer dar mais um toque especial na ministração? A gente já pode orar e finalizar. Tá todo mundo tão caladinho. Maneta, tá por aí, Maneta? Irmão, Eu o Senhor fiquei. trabalha tão diferente na vida de cada um, irmão. E Nossa, aqui pastora, ainda como eu que. recebi a mensagem aqui da irmã que está na live, não vou dizer nome, né? E está falando que está se debulhando lá em lágrimas, porque o Senhor está falando ao coração dela fortemente através dessa palavra.
E isso traz assim, ao nosso coração, aquele que sempre está trazendo ministração, né, que está falando ao povo, a gente sempre pede, Senhor, me usa, né, para falar ao teu povo, né, o que o Senhor quer ouvir, o que o Senhor quer que eles venham a ouvir, né, e eu seja esse canal para falar ao coração dos meus irmãos, e isso é um feedback, né, que a gente recebe, que é gratificante para quem está trabalhando, de certa forma, esperando que o Senhor faça, o Espírito Santo, na verdade, que o Espírito Santo faça. Né? Porque em nós, irmãos, não há poder nenhum, não há poder em nada. Ontem eu ouvi uma ministração na igreja em que falava da passagem, se eu não me engano, em Lucas 10, que fala que o Senhor nos deu poder para pisar sobre cobras e serpentes. É isso, marido? Mas o versículo seguinte diz assim, que você não venha se vangloriar disso, mas sim que você venha se vangloriar porque você vai morar no céu. E eu acho que isso aí é mais importante, que a gente venha saber que, embora às vezes o Senhor usa-nos para falar da palavra dele, para trazer luz e resposta ao coração de outras pessoas, mas essa glória nunca é nossa, nunca será nossa. A única coisa que a gente deve, assim, agradecer ao Senhor é porque o Senhor olhou para nós e viu graça em nós e separou um lugarzinho para a gente morar na Nova Jerusalém, que é específica para aqueles que permanecerem firmes, né? Permanecerem, que é aqueles que conseguirem, né, chegar até o fim, firmes, firmados nesta rocha maravilhosa. Então é gratificante quando a gente sabe que o Senhor está falando ao coração, que o Senhor está movendo, o Senhor está movendo essas águas, que o Senhor venha fazer transbordar essas águas nos corações dos meus irmãos. Porque em nós não há poder nenhum se não for pela presença do Espírito, porque até o convencimento é pelo Espírito. A palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, não é pelo muito falar, gente, não é. Nunca será. É o Espírito Santo que vai trazer o convencimento da palavra, que vai trazer ao coração o entendimento, que vai abrir a mente. O Senhor Jesus disse que ele iria, mas quem ele iria deixar? Que era o Espírito Santo, a quem a gente tem que recorrer. Os frutos do Espírito são novos, mas só um que depende de nós, que é o domínio próprio. E muitas vezes nos perdemos dentro do domínio próprio, porque nós colocamos o eu acima do trabalhar do Espírito Santo. Sabe, quando eu quero resolver pela minha força, pelo meu braço, pelo meu falar, pelo aquele conhecimento de homens que eu acho que eu tenho, aí eu quero resolver isso, e não é por aí, não é caminhando assim. Irmãos, existe uma passagem na Bíblia que fala da mulher que estava atrás lá do juiz, para ele olhar a causa dela. De tanto ela ia atrás. Aí ele decide a causa dela. Mas foi porque o juiz quis, isso foi um exemplo que foi dado. Não, foi por Deus, foi pelo Senhor Jesus, foi pelo Santo Espírito, que trouxe o convencimento. E às vezes a gente pede coisas e o Senhor diz assim, não é por aí, não é esse o caminho. Pedistes e pedistes mal. Mas se nós caminharmos debaixo da sua palavra, diante do seu evangelho, se nós nos permitirmos, irmãos, nós nos permitirmos ser moldados pela mão do Senhor, se nós caminharmos de forma verdadeira, porque o crente é sim para sim, não para não. Não existe intermédio, não existe talvez, queridos. Não existe. Teve uma situação em que uma irmã me falou uma coisa. E que aí eu levei em consideração aquilo, porque para mim, uma pessoa que está em liderança, que está à frente cuidando de vidas, ela não pode estar mentindo. Esse é o meu entendimento, mas aí depois eu descobri que não era bem verdade aquela informação que a irmã estava passando.
Só que eu descobri de forma bem, bem ruim para mim. E não foi legal. Não foi legal. Então, irmãos, que crente é sim para sim, não para não. Não inventa esse negócio de vitimismo se você sabe que você está fazendo errado. Se você sabe que o que você está falando, sua boca está jorrando para dois desses, né? Você só tem que falar para um, só tem que glorificar um, só tem que responder a um. O seu altar tem que estar limpo, porque o dia do juízo está chegando. Jesus está voltando aí. E se Jesus voltar hoje, será que dá certo para você? Será que você não vai ficar empancado no meio do caminho? Será que tem muita pedriça aí para ser arrancada ainda? Porque se tiver muita pedriça, uma hora é agora. Deixa o Senhor tirar essas pedriças. Você não sabe que o que está acontecendo está te impedindo de chegar mais alto, mais longe, num voo mais alto perto do Senhor? Então, permita que o Senhor te pegue, te leve mais alto ainda. Deixa essas pedriças do orgulho ir embora. Essa falta de perdão que já era para ter saído, ó, já não é mais tempo para isso, não. Ó, já é para ir mais além. O negócio tem que ser funcional. Libera esse perdão. Às vezes você não tá se entendendo com família, você não está se entendendo com vizinho. Libera perdão, vive tua vida na paz. Deixa o teu caminho em paz, tenta colocar a cabeça no travesseiro em paz, ter um sono tranquilo, em paz, irmãos. Em paz. A palavra do Senhor diz: se eu souber que alguém tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir até ela. Não é se eu fiz, não, é se eu souber que alguém tem. Se eu suspeitar que alguém tem alguma coisa, eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá e tentar desfazer de alguma forma. Eu já chega assim com um texto batido, assim: olha, me perdoe, se eu fiz alguma coisa, eu não quero nem saber o que é, não, mas eu já tô pedindo perdão de agora. Eu já estou de agora já te pedindo perdão, seja lá o que for, né? Seja lá o que quer que tenha acontecido. Amém? Amém, irmãos? Bola para tá grande. Não tá não, gente. Amém. Amém. Falando com as pessoas e assim, uma parte diz assim: eu falei isso assim, eu bloqueei, assim, algumas coisas que, para a gente que está ministrando, que está falando, olha, tenta gerar paz, tenta ter um ambiente de paz, de tranquilidade, né? Se não tem coisa boa para falar, fica calado, aí você, de repente, você escuta, assim, a pessoa fala: eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Eu falei da mãe, eu falei da tia, enfim, falei da família todinha. Eu quebrei capacete. Eu chutei o portão. Eu quebrei os cadeados. E por aí, sabe? Por aí. Puro domínio. E você o demônio aqui próprio. dizendo: gente, Puro domínio. gente, olha, eu tenho domínio próprio. Demônio próprio. Enche a boca de água. Olha o que é que eu mais falo: enche a boca de água, não deixa sair bobice da tua boca. E quando você faz tudo isso, você volta pro zero de novo. Volta pro zero. E aí, como é que fica? Começa tudo de novo. Começa a trabalhar tudo de novo. Tá entendendo? E assim, a gente fica assim se perguntando: será que você está entrando na live, você está ouvindo a mensagem, você está realmente buscando ser lapidado antes? Porque não adianta de nada, irmão, você está lutando pelo seu casamento, quando seu marido ou a sua esposa voltar, assim que eles entrarem em casa, você já, no primeiro deslize, você vai passar tudo na cara do que aconteceu. Você vai abrir a cachola e jogar tudo para fora. Você vai gritar, você vai falar mal da família do cara, da esposa, você vai jogar tudo, todo lamaçal de volta. Porque, irmão, se é para jogar lamaçal, então não é melhor que nem volta, para não ter que passar por esse tipo de constrangimento. Nas cartas, né, a Coríntios diz, né, irmãos, que tudo se fez novo.
Mas por quê? Porque está falando de Cristo, está falando com um povo rebelde. E o povo estava continuando, permanecendo, fazendo do mesmo jeito, caminhando da mesma forma, carregando os mesmos ídolos. E dizendo que estava glorificando a Jesus, caminhando com Jesus. Não estava. Não estava. Eles estavam dizendo que estava, mas não estava. Em Romanos é a mesma situação. Então, se eu estou aqui, eu estou glorificando ao Senhor, gente, alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que ser diferente. Porque não dá para mim querer retomar a minha vida, a minha casa, ver minha casa funcional, se eu permaneço buscando atalhos, se eu permaneço com as mesmas falas, sabe? Eu permaneço sem mudança alguma. Não tem como ter novo nisso. Aí você acha que só quem tem que mudar é o outro? Você não acha que você precisa gerar essa mudança primeiro para poder receber? Para você ter estrutura para poder receber o outro? Porque o outro, quando chegar, você acha que vai vir assim perfeito? Porque se o senhor não tiver lapidado no total, o outro também, você também vai estar passando o maior perrengue, porque aí vai estar os dois sem estar com mudança nenhuma. Aí vai ter tudo de novo de volta. Aí é um segundo deserto. Aí vai, aí volta, e terceiro deserto. Aí vai e volta, e quarto deserto. E mais do mesmo. Só mais do mesmo. Então, se você já está no terceiro, no quarto, no quinto deserto, eu quero te dizer, chegou a hora de você parar, pôr a mão na cabecinha e pensar, avaliar quais são essas pedras que precisam ser arrancadas. Às vezes, talvez você esteja tão resistente que até o oleiro ainda está amassando ainda. O oleiro ainda está amassando você e as pedras ainda estão aí, bombando. E você segurando as pedras em você, não segura pedra nenhuma, não. Se você sabe que não é bom, às vezes até a arrogância, né? A prepotência, a autossuficiência. Tudo isso conta muito. Que são pedras que precisam sair de dentro. Jesus, ele andava descalço, ele sentava no chão, Jesus falava para a multidão, comia peixe, comia o pão no meio de todo mundo, era a ceia dele. Jesus era da simplicidade, não era do glamour, não. Jesus não ia lá no meio do povo dos ricão, não. Ele estava no meio daqueles que estavam doentes, que estavam precisando. E na sua humildade, falando com parábolas que traziam o entendimento do povo, para eles compreenderem o que era o reino do Senhor. O que é o reino do Pai, falando em simplicidade. Você vê gente aí que falando bonito, bota umas palavras tão difíceis que nem eu sei pronunciar também. E aí você fica, aí o cara fala bem, fala bonito, na verdade não está te acrescentando em nada, não. Só fala bonito, mas não acrescenta coisa nenhuma, não, porque o Espírito Santo não está ali, não. O Espírito Santo não está precisando de palavra bonita, não. Ele está precisando entrar no coração e quebrantar, gerar mudança. O Espírito Santo está querendo gerar mudança em você. Então não tem resistência, não. Não vai atrás desse povo, fala as palavras lá do dicionário lá. E você para poder ouvir a pessoa, até quando você estiver assim, no YouTube para assistir, você tem que estar com a Bíblia do lado e o dicionário do outro. Aí dá pausa para poder ver o que é que significa as palavras. Paciência, gente, que é isso. É na simplicidade que Deus trabalha. Meu esposo estava conversando uma vez, ele sempre conta essa história aí, que é uma mulher lá do povo dele lá, de onde ele veio, lá dos Amazonas, que ela não sabia nem ler. E que ela pregava para ele. A pessoa que pregava para ele era ela, na juventude. E ela não sabia ler. E ela falava na simplicidade e de ensinamentos. Então, o Senhor trabalha na simplicidade também, queridos. O Senhor trabalha também no coração que se permite. Então, que você se permita, né, receber que o Senhor venha te moldar, que você consiga sentir Deus te moldando. Se tem alguma coisa aí em ti hoje que você precisa arrancar, bom, a hora é agora. Tem mais tempo para ficar aí pousando de coisinha boa, não. Para com isso. Deixa disso, larga a mão. Tu tá perdendo vida com
com teimosia de manter, de segurar a pedra. Não segura não, gente. Segura mais não, sabe? Deixa aí, deixa lavar, deixa as águas do Senhor passar e levar isso embora para diminuir esse tempo de deserto. Venha abreviar, Senhor, esse deserto, que eu me sinta melhorada a minha casa também, que eu seja coluna dentro do meu lar, que eu seja coluna por onde eu passar, que por onde eu passar reconheçam em mim mudanças que vai falar, sem eu precisar abrir a boca. Sabe, gente, conheci uma moça que ela era garota de programa, as roupas dela eram tudo roupa colada. Sabe aqueles tigres assim nas blusas? Aqueles negócios muito loucos. Aqueles brincos que batem assim, bem aqui no meio dos ombros. Assim, uma coisa muito maluca mesmo. A maquiagem, aqueles azul. Salto desse tamanho. A mulher se converteu, gente. A mulher se converteu. E aí, aos poucos, ninguém foi cobrar dela, não. O Espírito Santo começou a constranger. E aí ela começou a evitar algum tipo de roupa. Evitou aquelas coisas chamativas. Né? Eu não estou dizendo que mulher que vira crente que tem que andar feio, não. Estou dizendo isso, não. Eu estou falando da lascívia, que era gritante naquela pessoa. E você viu a mudança, a transformação, o respeito que ela trouxe a si e ao Deus que ela estava a serviço, ao Deus que ela acreditou na mudança, ao Deus que trouxe resgate na vida dela. Então, que nós sejamos esse que está sendo moldado, né, lapidado na mão do Senhor, que o Senhor verdadeiramente retire de nós aquilo que está impedindo esse deserto de ser cancelado. Nós precisamos sair dessa secura, gente. Precisamos que as águas dos céus venham molhar essa terra. Que venham as águas do céu molhar essa terra seca, né? Que nós precisamos, assim, frutificar. Nós precisamos, assim, ver os frutos saírem, sabe? Apresentar esses frutos ao Senhor. Que nossa terra seja, assim, verdinha, que levante aí um gramado dessas chuvas que vai chegar. Mas, para isso, nosso coração tem que estar permissivo. Que o Senhor venha falar ao coração dos meus irmãos através dessa mensagem de hoje. Em nome de Jesus, eu já agradeço aqui pela presença do Espírito Santo, que está aqui a falar com os irmãos. Há vidas esperando. E o Senhor quer retirar pedriças. E que os meus irmãos possam se colocar à disposição das mãos do oleiro para que essas pedriças saiam. Senhor, retira de cima dos meus irmãos tudo que não te agrada, Pai. Tudo que não te agrada. Fortalece as mãos cansadas, Pai. Fortalece os joelhos cansados, Pai amado. Fortalece, Senhor, os meus irmãos no teu evangelho. Dá vida nova, traz ânimo novo aos meus irmãos. Traz riso aos lábios dos meus irmãos. Que a tua palavra, Senhor, seja vida, vida e vida em abundância. Que os meus irmãos possam, Pai amado, ainda esta semana, Senhor, receber, Pai amado, respostas vindas de Ti, meu Deus. Respostas, Senhor, de Ti, Pai, que sejam fortificados a todos, Senhor, nesta noite. E eu te agradeço, Pai, pelo imenso prazer de estar na Tua presença, de estar em comunhão com o Espírito Santo nesta hora, Pai amado. Que o Senhor possa trazer grandes respostas essa semana para os meus irmãos. Essa semana, que o Espírito Santo venha falar forte, que venha acontecer grandes coisas, que venham grandes testemunhos, que venha do Senhor resposta para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Que estejamos
todos aqui, como diz meu marido, a palavra que vocês gostam, tome posse. Tome posse e vamos cantar o hino da vitória. Eu creio que essa semana nós vamos ter grandes testemunhos para ouvir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tem crente aí, gente? Amém, aleluia. Amém. Eu tomo posse. Aleluia. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Irmãos, pois que fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus, né? Que o amor do nosso Deus, a graça imerecida do Senhor Jesus Cristo e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, sobre a nossa família e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e vamos Amém, dormir em nome de Jesus. Amém. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz. Sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz e sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar.